Você sabia que a maioria dos investidores brasileiros estão pagando muito caro por suas ações e nem fazem ideia disso? Hoje eu vou te dar um número exato para você nunca mais ser enganado pelo mercado. O multiplicador de Graham, a lógica dos 22,5. Bom, pessoal, para quem não entende nada ainda, 22,5 seria o número que o Graham chegou. Nós vamos detalhar isso aqui logo adiante. LPA seria o lucro por ação. E VPA seria o valor patrimonial por ação. Então, nesse contexto, a fórmula de Graham seria a raiz quadrada de 22,5 vezes o LPA, lucro por ação, vezes o VPA, valor patrimonial por ação. Agora, o que é o número do Graham? Vamos detalhar um pouquinho isso. Esse 15, de onde que ele nasceu? Ele não nasceu do nada. O Graham dizia que você tem que ter um limite de preço por lucro, ou seja, quanto que você vai pagar pelo lucro de uma empresa. Então ele disse que você poderia pagar no máximo ali 15 vezes o lucro da empresa por ano, vezes 1,5, que seria o limite máximo do valor patrimonial da empresa. Esse valor patrimonial por ação. Então ele está falando assim, ó, tu vai pagar no máximo 1,5 vezes esse valor patrimonial. Então ele chegou nesse denominador de 25,22 aqui, fazendo simplesmente a multiplicação desse número por esse número, e aí nós temos o 22,5 aqui. O que Graham buscava? Ele buscava um filtro quantitativo, que permitisse uma flexibilidade entre o preço pago pelo lucro e o valor patrimonial por ação. Então, no exemplo, a pessoa poderia pagar 10 vezes o lucro e poderia compensar ali no preço pago por valor patrimonial por ação, desde que o produto não ultrapassasse os 22,5. Vamos lá, então vamos para a desconstrução da parte da origem, do 15 vezes o PL. O PL é o inverso da taxa de retorno exigida, ou seja, todo investidor coloca dinheiro para receber mais dinheiro. Então, na época, em 1970, quando o Ben Graham ele chegou a esse número, a taxa de juros, os bonds americanos, AA, eles pagavam 7,5% em juros anuais. Ou seja, se a gente pegar 1 e dividir por 0,75, nós vamos chegar a um número de 13,3. Esse número de 13,3 foi arredondado para 15 vezes. Então, daí Graham tirou esse número 15, ou seja, ele pegou a taxa livre de risco ali, que seria o Tesouro Americano, e fez essa divisão por 1, e nós chegamos a 13 vezes e meio, chegamos a um múltiplo de 15 vezes, ou seja, um pouco a mais do que o múltiplo do Tesouro Americano. Desconstrução da parte 2. A origem do 1,5, que seria o preço por valor patrimonial. A proteção está nos ativos tangíveis, ou seja, a empresa tem seus ativos tangíveis, que seria o valor patrimonial que ela tem ali, e aí o investidor defensivo, defendido pelo Benjamin Graham no livro Investidor Inteligente, ele diz que deveria aceitar no máximo 1,5 vezes o valor patrimonial. Pagar mais do que 1,5 vezes seria correr um risco maior, esperando que o comprador de tais ações ia depender do humor do mercado e das oscilações do mercado acionário. Vamos para a filosofia da margem de segurança. Imagina agora que a gente tem uma ponte onde ela tem um limite de carga de 10 toneladas. Colocamos uma placa para que passe apenas caminhões com, no máximo, 5.000 toneladas. Isso se chama do conceito de margem de segurança. A função da margem de segurança é tornar desnecessária uma previsão exata do futuro. Se você comprar barato o suficiente, tem um colchão para erros. Qualquer instituição financeira, qualquer banco, qualquer analista, qualquer pessoa vai fazer uma análise de investimento e vão chegar num número diferente dos outros analistas. Por isso é importante a gente ter uma margem de segurança. Agora vamos para o conflito, o problema dos 22,5 no Brasil. O diferencial do juro distorce a fórmula original. Vamos lá, nos Estados Unidos, em 1970, as taxas variavam ali entre 6,5 a 7. Já no Brasil, considerar essa taxa aí de 6,5 é um erro gravíssimo,
que muitos investidores não estão prestando atenção e estão pagando caro por suas ações baseadas na fórmula do Benjamin Graham. Por exemplo, por que eu vou aceitar um retorno de 6,6 em ações se eu boto no Tesouro Direto e recebo 15%? A previsão do mercado até o final de 2026 é em torno de 12,5%. Mas para 2027 isso pode até variar, dependendo das circunstâncias econômicas. E aí aqui a gente colocou um exemplo de 11,5%. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. Pagar 22,5% equivale a receber um retorno anual de 6,6%, considerando 15 vezes o PL ali de Graham. Agora nós vamos adaptar isso para a nossa realidade. Então, para isso, a gente vai precisar de 3 passos. Primeiro, a gente precisa considerar a taxa livre de risco local, mais um prêmio de risco. Por exemplo, se a nossa taxa livre de risco for 10%, eu não posso simplesmente usar a taxa de 10%. Eu tenho que usar um prêmio de risco. Então eu usaria 10 mais um prêmio de risco. Pode ficar entre ali 12 a 13%. Agora vamos calcular no passo 2 o novo PL, máximo que a gente poderia aceitar. Seria pegar 1 dividido pela taxa exigida, ou seja, 12 ou 13%. O que o investidor decidir que ele vai considerar ali no seu prêmio de risco. No passo 3, a gente vai fazer o seguinte: 1 dividido por 12, que seria esse 12 aqui, que seria o meu prêmio de risco mais a taxa livre de risco, que daria igual 8,3 vezes o lucro que eu poderia aceitar pagar numa ação. Isso pode variar, né, considerando aqui a taxa máxima que a gente calculou ali de prêmio, poderia ser 1, dividido por 0,13, que daria 7,7 vezes. Perceba que quanto maior é o prêmio que o investidor exigir, menor vai ser esse multiplicador. Isso implica em reduzir o risco para o investidor. Em uma economia de juros altos, o teto do PL aceitável cai de 15, do padrão lá do Ben Graham, para 8,5. Então, a gente deve ajustar o multiplicador conforme a nossa taxa livre de risco mais o nosso prêmio aceitável. Então, no exemplo aqui do Ben Graham nos Estados Unidos, o 22,5, que seria esse valor aqui, para Graham ajustado para o Brasil, seria 12,75, naquele exemplo que a gente deu ali. Agora, pessoal, eu quero compartilhar com vocês uma planilha que eu fiz para demonstrar aqui para vocês a diferença dos Estados Unidos e Brasil. Eu coloquei aqui 5 ações aqui americanas e coloquei aqui uma taxa livre de risco mais um prêmio de risco. Sei que eu coloquei aqui e calculei, coloquei um prêmio de risco, seria considerando o tesouro americano aí de 10 anos. Estaria em torno de 7,25% mais ou menos. Então, basta a gente informar aqui a nossa taxa de juros, mais o prêmio de risco nesse quadrante B, e automaticamente o nosso PL ali aceitável vai ser calculado aqui pela fórmula, e aí nós vamos chegar ao multiplicador de 20,75. Feito isso, basta aplicar a fórmula do preço justo ali de Benjamin Graham e nós vamos chegar no preço justo para as ações americanas no contexto americano. Por exemplo, aqui na Tesla, apesar de a gente ter uma expectativa muito grande de lucro futuro, mas o investidor que comprar hoje a Tesla pode estar pagando muito caro por esse lucro futuro que é incerto. Então, o investidor hoje ele não teria margem de segurança nenhuma. Aliás, a margem de segurança dele hoje seria negativa, considerando, claro, um prêmio de risco. Já a NVIDIA, se a gente pegar a taxa, se a gente pegar o lucro por ação dela, o último que tem ali disponível, e calcular nessa BDR aqui, a gente calcular o preço justo, a gente teria 354% aí de margem de segurança para comprar a NVIDIA. E com a Berkshire acontece a mesma coisa, 400% de margem de segurança e assim sucessivamente. Lembrando, pessoal,
Só um disclaimer que isso não é indicação de investimento. Cada um faça a sua análise, tá bom? Agora, nós vamos para o contexto brasileiro. Considerando uma Selic aí de 15%, que é a Selic que está hoje, né? Claro que aqui, pessoal, eu vou dar uma dica importantíssima para vocês. Quando vocês forem calcular a sua margem de segurança, ali, o seu preço justo, considerem, tá, a taxa Selic futura, não a presente agora, porque você está fazendo um planejamento para futuro. Então, vocês podem pegar essa informação através de relatórios do Banco Central, como a expectativa do mercado futuro, ali no Copom. Então, no caso aqui, eu já estou considerando, por exemplo, que até o final de 2026, a gente vai ter uma Selic em torno de 12,5% mais um prêmio de risco, que aí está dando um total de 15%. Não é a Selic de hoje que está 15%, é um total de 15%. E aí a gente chega a um multiplicador, não de 15 de Graham, mas um multiplicador de 6,67. Entende? Vocês estão entendendo agora a lógica? E aí um fator de multiplicador de 10. Então, o que é que a gente faz aqui? A gente pega o lucro por ação do último trimestre ou o lucro médio dos últimos 3 anos. Você pode pegar os últimos 3 anos. E, pessoal, isso aqui é uma dica de ouro. Ninguém vai te ensinar isso. Eu acho que isso vale um like, não vale? Vale um like, vale um compartilhamento. Isso vale um comentário aqui embaixo para ajudar o canal a crescer. Olha só, então você pega o PL dos últimos 3 anos, o que você achar melhor, e aí você vai colocar aqui e automaticamente a planilha vai calcular o preço justo que você deveria pagar, quanto que valeria, o máximo que você poderia pagar ali por aquela ação. Lembrando que na fórmula do Ben Graham, a gente tem que ter uma margem de segurança no mínimo aí de 50%. Eu considero 50%. Então, percebam que aqui na Light, a gente teria uma margem de segurança de 771%. Não estou dizendo, pessoal, para vocês comprar na Light, tá? Até porque ela está em recuperação judicial. Cada um faça suas análises. Cada um tome a sua decisão. Isso não é uma recomendação de investimento. Agora, pessoal, percebam que tem algumas empresas que elas se encontram com uma margem de segurança negativa. Olha só, se a gente olhar aqui, algumas empresas, por exemplo, a Uzi Minas, tem uma margem de segurança de 534% negativa. Lembrando que isso aqui não é indicação de investimento, é só exemplos para que vocês possam seguir. Agora, se vocês quiserem, pessoal, essa planilha, eu vou disponibilizar para vocês se esse vídeo bater uma marca de 1000 visualizações e se tiver 100 comentários aqui embaixo. Se tiver 100 comentários, eu vou publicar num comentário o link dessa planilha para vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ajuda a compartilhar para que o canal cresça. Um abraço, pessoal. Até a próxima.